Canal Motiva Frases. Agradecemos por ouvir esse livro. Se gostar desse conteúdo, pedimos que se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho para receber as notificações. Gratidão por você estar aqui. Capítulo 9: A graça natural, a estrutura da criatividade e a saúde do corpo e da mente. O nascimento da consciência, 23h39. Capítulo 9. Graça natural, a estrutura da criatividade e a saúde de seu corpo e de sua mente. O nascimento da consciência. Eu precisei pedir a Seth que repetisse o título para eu ter certeza de que entenderá corretamente. Com os animais, há vários graus de divisão entre o eu que age e a ação envolvida. Com o nascimento da mente consciente no homem, porém, o eu que age precisará de um meio para julgar suas ações. Novamente chegamos à importância daquele período de reflexão no qual o eu, com o uso da memória, vislumbra sua própria experiência passada no presente e projeta seus resultados no futuro. Agora, isso é tudo. Eu simplesmente desejava iniciar. Está bem. Desejo-lhes uma boa noite. Obrigado. Boa noite. 23h35. O final da sessão foi repentino. Sessão 636, 29 de janeiro de 1973, 21h28, segunda-feira. Eu ainda não terminara de datilografar a sessão 635. Então li para Jane minhas anotações da última página do capítulo 8 e do início do capítulo 9. Jane esteve seguindo o impulso criativo durante todo o mês. O material de Seth encheu-se de uma potente energia. A mesma intensidade transpareceu nas sessões e no sumário para as aulas de ESP, sendo também muito evidente em suas poesias. Jane ainda está escrevendo seu livro de poesias, Dialogues of the Soul and Mortal Self Intime.1 na semana passada, gravou parte desse material. Ela também está trabalhando em sua autobiografia, From This Rich Bed. Ela vem trabalhando nisso há alguns meses. De um dos apartamentos abaixo do nosso chegaram sons muito fracos de música clássica. Seth começou a noite tranquilamente. Boa noite. Boa noite, Seth. Ditado. O estado de graça é uma condição na qual todo crescimento acontece sem esforço, uma alegre e transparente pausa, aquiescência, fundamento básico de toda a existência. Seu próprio corpo cresce naturalmente e facilmente desde o momento do nascimento, sem esperar resistência, mas considerando o milagre do desdobramento uma coisa natural. Ele utiliza suas capacidades com grande e graciosa entrega, mas com uma agressividade criadora. Vocês nasceram em um estado de graça, portanto. É impossível abandonar esse estado. Vocês morrerão em um estado de graça, profiram-se ou não palavras sobre vocês, derrame-se ou não água ou óleo sobre sua cabeça. Vocês compartilham essa bênção com os animais e com todas as coisas vivas. Vocês não podem sair da graça nem pode ela lhes ser tirada. O homem pode ignorá-la. Pode apegar-se a crenças que o seguem para sua existência. Mas ainda estará em graça, embora incapaz de perceber sua própria individualidade e integridade. Cego também para outros atributos com os quais é automaticamente dotado. O amor percebe a graça em outra pessoa. Como a culpa natural, o estado de graça é inconsciente nos animais. É protegido. Os animais o tomam por uma coisa natural, não sabendo o que é nem o que eles fazem. Mas esse estado de graça fala por meio de todos os seus movimentos e eles permanecem na antiga sabedoria de seus caminhos. Os animais não têm memória consciente, mas, repito, a memória instintiva das células e órgãos, uma anotação feita um pouco depois. Para mais informações sobre dialogues, estados alterados de consciência, processos criativos, etc., ver as notas que seguem a sessão 618, capítulo 3 e as da sessão 639, capítulo 10. Tudo isso se aplica em graus, de acordo com a espécie, e quando falo de memória consciente estou usando palavras que são familiares a vocês, quero dizer, uma memória que pode, em qualquer momento, olhar para trás através de si mesma. Em alguns animais, por exemplo, o surgimento dessa memória consciente é aparente, mas ainda muito limitada, especializada. Um cachorro pode lembrar-se de onde viu seu dono a última vez, mas não é capaz de convocar a memória nem de operar com o tipo de associações mentais que vocês usam. As ligações dele serão de natureza mais biológica e não fornecerão a margem de ação pausa que a condição mental de vocês lhes permitiria. O cachorro não recorda jubilosamente seu próprio estado de graça em um passado nem espera uma recorrência em qualquer futuro.
Com a grande liberdade propiciada pela mente consciente, porém o homem poderia desviar-se da grande alegria interior de ser, esquecê-la, não acreditar nela, ou usar seu livre-arbítrio para negar sua existência. A esplêndida aceitação biológica da vida não poderia ser imposta nem forçada sobre sua consciência emergente. Para emergir no novo foco de percepção, a graça precisava ultrapassar o nível biológico e se propagar ao mundo dos sentimentos, pensamentos e processos mentais. A graça tornou-se então serva da culpa natural. O homem tornou-se consciente de seu estado de graça ao viver dentro das dimensões de sua consciência quando esta se voltou na direção de seu novo mundo de liberdade. Quando não violava, ele tinha consciência de sua própria graça. Quando violava, caía de volta na consciência celular, como acontece com os animais, mas ele se sentia conscientemente afastado dela e renegado. A simplicidade da culpa natural não leva ao que você considera consciência, mas a consciência também depende do momento de reflexão que, em grande parte, separa os homens dos animais. A consciência, como vocês a consideram, é fruto de um dilema e de um equívoco sobre as condições que foram impostas à sua existência física. A consciência surgiu com a emergência da culpa artificial. Dê-nos um momento. A culpa artificial é ainda muito criativa à sua maneira. Uma ramificação feita à imagem do homem quando sua mente consciente começou a considerar e roçar a culpa inocente natural que originalmente não implicava punição. Podem fazer uma pausa. 22h04. Jane saiu rapidamente do transe. Surpreendentemente, ela se perturbara com a música suave que vinha do outro apartamento. Ela tem audição muito desenvolvida. Sua transmissão foi intensa, mas lenta. Reiniciamos em ritmo mais rápido às 22h20. O pensamento consciente é a faculdade de discernimento. Ele traz à superfície da consciência numerosos blocos de material inconsciente, depois reúne esse material e organiza-o em formas que estão sempre mudando. Por meio de uma concentração intencional, uma quantidade literalmente infinita desses dados pode ser inconscientemente classificada, então, somente os elementos desejados irão surgir. A mente consciente é infinitamente criativa. Isso se aplica a todas as áreas de pensamento da mente consciente. Ela é também o organizador de dados físicos. E a culpa natural tornou-se a base de todos os tipos de variação que seguiram muito de perto os agrupamentos religiosos e sociais do homem. Estes são também resultado da capacidade que a mente perceptiva tem de tocar, misturar e fundir, como também de reagrupar a percepção e a experiência. O homem é naturalmente bom. Sua mente consciente precisa ser livre, ter sua própria vontade. Ele pode, portanto, considerar-se mal. E ele quem estabelece esses padrões à sua própria imagem. A mente também está equipada para ver suas próprias crenças, refletir sobre elas e avaliar seus resultados. Portanto, usar esta ferramenta do modo que deve ser usada, automaticamente ajudaria o homem a reconhecer tanto suas crenças como os efeitos delas. Parte desta grande permissividade tem a ver com o fato de que o homem deve compreender que cria sua própria realidade. O livre-arbítrio é uma necessidade. A liberdade de movimento permite-lhe materializar suas ideias, satisfazê-las na experiência física e avaliar por si mesmo sua validez. Pausa às 22h34. O animal não tem essa necessidade. Ele se abriga, em segurança, nos limites de seus instintos, enquanto explora outros aspectos de percepção com os quais o homem não está tão intimamente familiarizado. Contudo, a graça natural e a culpa natural são dadas ao homem, e elas também se transformarão em percepção consciente de uma forma mais plena. Se puder sentar-se em silêncio e compreender que as partes de seu corpo estão constantemente se substituindo se levar sua mente consciente a considerar tal atividade, então você poderá compreender seu próprio estado de graça. Se puder perceber seus pensamentos regularmente substituindo a si mesmos, poderá também sentir sua própria virtude. Você, porém, não pode sentir culpa e apreciar tal reconhecimento, não em nível consciente. Se perceber que se está recriminando por causa de algo que fez ontem, ou há 10 anos atrás, não está sendo virtuoso, está muito provavelmente envolvido com culpa artificial. Mesmo que tenha ocorrido uma violação, a culpa natural não envolve penitência. Ela é uma medida de precaução, um alerta antes de um evento. Não torne a fazer isso, é a única mensagem posterior. Estou colocando estes conceitos dentro de seu esquema de tempo, porque em seus termos nasceram dele.
O fato, porém, é que todo tempo é simultâneo. Em um tempo simultâneo, a punição não faz sentido. A punição como evento e o evento pelo qual você estaria sendo punido existem ao mesmo tempo, e uma vez que não existe passado, presente nem futuro, você bem poderia dizer que a punição veio primeiro. Nós mal mencionamos a reencarnação, mas ver a seção 631, capítulo 7, contudo, quero dizer aqui que a teoria é uma interpretação da mente consciente em termos lineares. Por um lado, é profundamente distorcida. Por outro, é uma interpretação criativa porque a mente consciente brinca com a realidade como ela a entende. Mas nos termos usados, não há qualquer karma a ser pago como punição, a menos que você acredite que existam crimes pelos quais precisa pagar, como indicado na seção 614, capítulo 2. Em termos mais amplos também não existe causa e efeito, embora em sua realidade eles sejam suposições básicas. 1 Vagarosamente. Uso estes conceitos, repito, por lhes serem familiares. No mundo do tempo eles parecem reais. Voltamos uma vez mais ao momento da reflexão, pois é aí que tanto há causas como os efeitos aparecem primeiro. Vagamente em palavras usadas por vocês, ele pode ser traçado observando-se os animais que mesmo agora perambulam pela terra, pois cada um em seu próprio grau, muito menos que o seu, mostra essa 7 observa em parte no capítulo 3 de 7 Spiax. Suposições básicas são as ideias embutidas de realidade, os acordos sobre os quais vocês baseiam suas ideias de existência. Espaço e tempo, por exemplo, são suposições básicas. Cada sistema do realidade tem seu próprio conjunto desses acordos. Quando me comunico dentro do seu sistema, devo usar e compreender as suposições básicas sobre as quais ele está baseado. Reflexão. Em alguns, para todas as intenções e propósitos, ela não existe absolutamente. Contudo está aí latente. Podem fazer uma pausa. 22h56. Jane não tinha a menor ideia do que se tratava tudo isso. Como estava muito curiosa, li os últimos parágrafos para ela. Nem sempre tento manter o material em mente. Pelo contrário, geralmente me concentro em registrá-lo, consultando o set quando tenho dúvidas sobre alguma palavra, pedindo-lhe que repita uma frase quando me atraso. Reiniciamos às 23h22, em um ritmo mais rápido. Quanto maior seu período de reflexão, mais longo o tempo que parece passar entre eventos. Vocês parecem pensar que há um corte temporal entre reencarnações, que uma segue a outra como um momento parece seguir outro. Como vocês percebem uma realidade de causa e efeito, criam uma hipótese da realidade segundo a qual uma vida afeta a vida seguinte. Com suas teorias de culpa e punição, geralmente imaginam que sua vida é obstruída por culpas produzidas na última vida, ou pior, acumuladas através dos séculos. Essas existências múltiplas, porém, são simultâneas e ilimitadas. Em sua linguagem, a mente consciente está crescendo rumo a uma compreensão da parte que precisa desempenhar em tal realidade multidimensional. É suficiente você entender sua parte nesta existência. Quando compreender plenamente que você forma o que pensa ser sua realidade atual, tudo mais irá encaixar-se. Suas crenças, pensamentos e sentimentos são instantaneamente materializados fisicamente. A realidade terrena deles ocorre simultaneamente com seu início, mas no mundo do tempo parecem ocorrer lapsos. Assim, digo que uma coisa causa a outra, e uso esses termos para ajudá-lo a compreender, mas tudo ocorre ao mesmo tempo. Assim, suas múltiplas vidas estão ocorrendo como a realização imediata de seu ser na expansão natural de suas habilidades multifacetadas. Imediatamente não significa um estado terminado de perfeição nem uma situação cósmica em que todas as coisas já foram feitas, pois todas as coisas estão em constante vir a ser. Você ainda está se formando, mas tanto o eu presente como o eu futuro e o eu passado ainda estão vivendo o que você acha que já está feito. Ademais, estão experimentando eventos quais você não se lembra, que sua consciência sintonizada linearmente não pode perceber nesse nível. Seu corpo tem dentro de si a força miraculosa e a energia criativa com as quais, em sua maneira de falar, ele nasceu. Você provavelmente interpreta isso como se eu estivesse sugerindo a possibilidade de um estado infinito de juventude. Embora a juventude possa ser fisicamente prolongada, muito além de sua duração presente, não é a isso que estou me referindo. 23h32. Fisicamente seu corpo precisa seguir a natureza na qual você nasceu, e nesse contexto, o ciclo de juventude e velhice é muito importante.
De algumas formas, o ritmo de nascimento e morte é como uma inspiração e uma expiração de ar quando respiramos. Sinta sua própria respiração, o ar entrando e saindo. Você não é o ar, contudo ele entra e sai de você, e sem seu fluxo contínuo, não poderia existir fisicamente. Da mesma forma suas vidas entram e saem de você, como você, mas ainda não sendo você. E uma porção de você, embora as deixe ir, lembra-se delas e conhece seu percurso. Imagine para onde vai o ar respirado quando deixa seu corpo, como escapa através de uma janela aberta, talvez, tornando-se parte do espaço lá fora, onde você jamais o reconheceria, e quando sai de você, já não faz parte do que você é, pois você já está diferente. Assim também, as vidas que você viveu não são você, embora sejam de você. Feche os olhos. Pense em sua respiração como vidas, e em você como uma entidade através da qual elas passaram e estão passando. Então sentirá seu estado de graça, e todas as culpas artificiais serão inexpressivas. Nada disto nega a suprema e total integridade de sua individualidade, pois você é tanto a entidade individual através de quem as vidas fluem, como as vidas sem paralelo que são expressas através de você. Não há um átomo de ar semelhante a outro. Cada um, à sua própria maneira, tem consciência e é capaz de entrar em maiores transformações e organizações, cheio de potencial infinito. Assim como o ar respirado deixa e torna-se parte do mundo, livre, também suas vidas o deixam e continuam a existir em seus termos. Você não pode confinar uma personalidade que você foi há um século em particular que já terminou, e negar-lhe outras realizações, pois mesmo agora ela existe e tem experiências novas. Quando seu momento de reflexão deu origem à consciência como você pensa nela, pois ambos realmente se juntaram. Também outro fenômeno e tipo de reflexão deu origem a, pelo menos, alguma vaga percepção consciente das vastas dimensões de sua própria realidade. O animal se move, digamos, pela floresta. Você se move pelas áreas psíquica, psicológica e mental da mesma forma. Por meio de seus sentidos, o animal recebe mensagens de áreas distantes que ele não pode perceber diretamente e das quais ele quase não tem consciência. E vocês também. Estou falando muito baixo? Não, embora eu tenha pedido a Seth que repetisse várias frases. Fim do ditado, mais alto fim da sessão foi muito interessante. E minhas sinceras saudações. Obrigado. Boa noite. 23h50. O transe de Jane foi muito profundo, em um ritmo constante e intenso. Ela bocejou várias vezes. Seth estava bem ali, disse ela, pronto para transmitir mais material, mas eu estou cansada. Gostaria de já estar na cama. Sessão 637, 31 de janeiro de 1973, 21h05, quarta-feira, antes de Seth iniciar o ditado do livro, passou 15 minutos respondendo a duas perguntas que outros nos haviam feito. Agora dê-nos um momento para o ditado. Pausa às 21h20. O eu que você considera você nunca é aniquilado. Sua consciência não é apagada, não é engolida, bem-aventuradamente inconsciente de si mesma. Em algum nirvana. Você faz tanto parte de um nirvana agora como em qualquer outro tempo. Falamos sobre seu corpo e sua composição de células, seção 632, capítulo 7, por exemplo. Todas as células que agora compõem sua forma física, obviamente existem ao mesmo tempo. Imagine que você tenha muitas vidas preservadas do mesmo modo. Em vez de células, você tem eus. Eu lhe disse que cada célula tem sua própria memória. A automemória é, naturalmente, de dimensão muito maior. No budismo, o nirvana, um estado de perfeição celestial, é conseguido pela extinção da vida individual e a absorção da alma pelo Espírito Supremo. Pense no você maior, chame-o de entidade se desejar, como formando uma estrutura psíquica tão real quanto sua estrutura física, mas composta de muitos eus. Como cada célula de seu corpo tem sua posição dentro do espaço e dos limites corpóreos, cada eu dentro da entidade tem consciência de seu próprio tempo e dimensão de atividade. O corpo é uma estrutura temporal. As células, contudo, embora partes deste corpo, não têm consciência de toda a dimensão na qual habita sua consciência. Elas não percebem todos os elementos que estão disponíveis, mesmo na experiência tridimensional, mas sua consciência atual, aparentemente muito mais sofisticada, repousa fisicamente sobre a percepção celular. Assim, a entidade ou estrutura psíquica maior da qual você faz parte,
tem consciência de dimensões de atividade muito maiores do que você tem, mas da mesma forma, a consciência mais sofisticada dessa entidade repousa sobre a sua consciência, e uma é necessária à outra. Na vida física, há um lapso enquanto mensagens lança-se às extremidades nervosas. Ver seção 625, capítulo 5. Em outras palavras e em outros níveis, isso foi representado naquele momento de reflexão que ocorreu quando a consciência do homem emergiu da dos animais. Nota: eu não disse que o homem emergiu dos animais. Ainda em outras palavras e em níveis diferentes, este lapso ocorre, este momento de reflexão se estende, quando o eu salta da forma física, assim como a célula, em certo momento abandona o corpo. Em uma aula recente de ESP, porém, Sete disse: não há nada mais mortal do que o Nirvana. Seus conceitos cristãos pelo menos lhes dão alguma esperança de um sufocante e tedioso paraíso, onde sua individualidade pode no mínimo se expressar, e o Nirvana não oferece tal conforto. Ele oferece o aniquilamento de sua personalidade, em uma bem-aventurança que destrói a integridade de seu ser. Fujam dessa bem-aventurança. 21h39. Sob esse aspecto, e para o bem de nossa analogia, pense na vida do eu como uma mensagem saltando pelas células dos nervos de uma estrutura multidimensional, mais uma vez, tão real quanto seu corpo, e considere-a também como um momento de reflexão, maior por parte dessa personalidade multifacetada. Uso estas analogias porque elas são pertinentes, mas sei que podem fazê-lo sentir-se pequeno, ou temer por sua identidade. Você é mais que uma mensagem, digamos, atravessando as vastas extensões de um super-eu. Você não está perdido no universo. Em um livro precisamos usar palavras, mas estas analogias podem, se você permitir, evocar, em sua imaginação, uma certa percepção de sua relação íntima com todas as outras realidades. Até certo ponto, o sentimento de graça é seu reconhecimento emocional da necessidade, do propósito e da liberdade, o apreço inato, de sua retidão e de seu lugar na existência. Querem fazer uma pausa? Não. Lembre-se também, agora usando seus termos, do grande abismo que o separa como um eu das células que fisicamente o compõem. Sua própria identidade atual contém o conhecimento e a memória de todas essas existências simultâneas, assim como as células, à sua maneira, retém a memória de todas as estruturas físicas que formaram. Conscientemente, por causa de seus conceitos de tempo, vocês interpretarão essas vidas simultâneas em termos de reencarnação, uma aparentemente antes da outra. Podem fazer uma pausa. 21h52 às 22h07. Suas ideias, expectativas e crenças conscientes dirigem a saúde e a atividade das células. Ponto final. As células não têm livre-arbítrio, em seus termos. Elas têm a capacidade inata de formar outras organizações, mas não enquanto associadas a você. Para deixá-lo, elas precisam mudar de forma. Até certo ponto, você determina a boa saúde delas dentro da estrutura de sua natureza. Elas também ajudam a manter a sua. Pausa. Em termos de consciência, a entidade, ou você maior, sabe mais que você, e você sabe mais que suas células. Com humor, Sete certificou-se de que eu anotei a última sentença corretamente. Você, porém, tem livre-arbítrio, pois embora a estrutura psíquica possa ser comparada ao corpo, ela é uma parte de dimensões muito maiores e nelas habita. Tudo isso pode parecer que pouco tem a ver com sua realidade pessoal, mas sua experiência diária está tão conectada a seu eu ou entidade, bruscamente mais alto, brevemente quanto às células de sua forma física. Existe uma relação íntima óbvia entre as células. Há um constante dar, é tomar e um arranjo da consciência dentro da milagrosa estrutura física do corpo. Sua ideia de realidade e da experiência da realidade é muito diferente da de qualquer célula, contudo, elas se intercomunicam. Pausa às 22h20. Um grupo de células forma um órgão. Um grupo de eus forma uma alma. Não estou lhe dizendo que você não tenha uma alma que possa chamar de sua. Novamente mais alto com um sorriso. Você é uma parte de sua alma. Ela pertence a você, e você a ela. Você está dentro da realidade dela, assim como uma célula está dentro da realidade de um órgão. O órgão é temporal, em seus termos. A alma não. Em seus termos, a célula é material. O eu não. A entidade, então, ou eu maior, é composta de almas. Pausa. Como o corpo existe no espaço e no tempo, os órgãos têm propósitos específicos. Eles ajudam a manter o corpo vivo e precisam permanecer no lugar.
A entidade tem sua existência em inúmeras dimensões, e suas almas são livres para viajar dentro de fronteiras que lhe pareceriam infinitas. Como a menor das células de seu corpo participa, em sua proporção, de sua experiência diária, também a alma, de uma forma imensamente mais extensa, participa dos eventos da entidade. Você possui dentro de si todos os potenciais dos quais a consciência participa criativamente. A célula não precisa ter uma percepção consciente de você a fim de realizar-se, embora suas expectativas de saúde influenciem muito a existência dela. Mas seu reconhecimento da alma e da entidade pode ajudá-lo a direcionar energias dessas outras dimensões para sua vida diária. Você, querido leitor, está no processo de expandir sua estrutura psíquica, de tornar-se um coparticipante consciente da alma, em certos termos, de tornar-se o que sua alma é. Assim como as células se multiplicam e crescem dentro de sua própria natureza e da estrutura física, também os eus evoluem em termos de enriquecimento vital. Value Fulfillment. Eu estou dando a você este material, em termos tão simples quanto possível. Se o crescimento é uma das leis mais necessárias em seu universo de camuflagem, o desempenho de valores corresponde a esse crescimento no universo da realidade interior. Sempre achei o termo de Value Fulfillment particularmente evocativo. Ele começou a usá-lo logo depois do início das sessões. Na sessão 44 de 15 de abril de 1964, encontro, o dizendo em parte, zero crescimento no seu universo físico de camuflagem, envolve o uso de mais espaço. Na verdade, em nosso universo interior, o crescimento existe em termos da expansão do valor ou da qualidade, e repito, não implica em qualquer tipo de expansão de espaço. Nem implica como crescimento em seu universo da camuflagem, em um tipo de projeção no tempo. 200 A natureza da realidade pessoal. As almas também são estruturas criativas psíquicas, sempre mudando e, contudo, sempre retendo a integridade individual. E todas são dependentes umas das outras. As almas formam a vida da entidade, nesses termos. Contudo, a entidade é mais do que a alma. Façam uma pausa. 22h37. O transe de Jane fora muito profundo. Ela pareceu saltar para fora dele rapidamente, contudo, estou tão longe. A voz dela estava ficando dura. Sinto que recebemos uma quantidade fantástica de material, não em termos de tempo, mas de conteúdo. Reiniciamos às 23h01. Quando você tem consciência da existência da entidade e da alma, pode, conscientemente, recorrer à sua energia, compreensão e força maiores. Ela está inerentemente disponível, mas sua intenção consciente provoca certas mudanças em você que automaticamente precipitam esses benefícios. Os resultados serão sentidos até nas menores células de seu corpo e afetarão até os eventos mais aparentemente mundanos de seu dia a dia. Vocês estão crescendo em consciência e, ao usá-la, expandem sua capacidade. Ela não é uma coisa, mas um atributo e uma característica. É por isso que sua compreensão e desejos são tão importantes. Os processos iniciados estão além de sua percepção normal. Eles ocorrem automaticamente com sua intenção, se não os bloquear pelo medo, dúvida ou crenças opostas. Longa pausa. Imagine-se como uma porção de um universo invisível, no qual todas as estrelas e planetas são conscientes e cheios de energia indescritível. Você percebe isso? Pense nesse universo como tendo a forma de um corpo. Se desejar, visualize seus contornos brilhando contra o céu. Os sóis e planetas são suas células, cada uma cheia de energia e poder, mas esperando por sua orientação. Depois veja essa imagem explodindo em sua própria consciência, que é inacreditavelmente brilhante. Perceba que ela é uma porção de uma estrutura multidimensional muito maior, espalhada em uma dimensão mais rica. Sinta a entidade enviando-lhe energia enquanto você envia energia às suas células. Deixe que ela preencha o seu ser e depois a dirija a qualquer parte de seu corpo que desejar. Se por outro lado houver um evento físico que você deseje muito, então use essa energia para imaginar a ocorrência real tão claramente quanto puder. Seguindo estas instruções e compreendendo o significado delas, os resultados mais espantosos e eficazes. A energia pode ser dirigida a qualquer porção do corpo, e se não bloquear sua ação com descrenças, essa porção será curada. Lembre-se, contudo, de que se você tiver a crença de que é uma pessoa doente, ela poderá atrapalhá-lo. Nesse caso, então, mudar esse tipo particular de crença é sua primeira preocupação.
Um dos propósitos deste livro é dizer-lhe que ninguém nasceu para ser uma pessoa doente, portanto sua leitura poderá ajudá-lo. Em seus termos, se você acreditar que escolheu a doença para compensar a deficiência de uma vida passada, esta leitura irá ajudá-lo a compreender que você forma sua realidade agora em seu presente e pode, portanto, mudá-la. Mais tarde trataremos de tais assuntos como defeitos de nascença. Aqui estamos falando sobre condições que podem ser fisicamente corrigidas, mas não sobre o crescimento de um braço sem o qual você nasceu, por exemplo, ou da correção de outros problemas congênitos. Pausa às 23h27. Quer fazer uma pausa? Não. Seu corpo é o produto básico de sua criatividade em um nível físico. A partir de sua integridade surgem todas as outras construções de sua vida. Suas maiores realizações artísticas devem vir da alma na carne, com hífens. Vocês se criam diariamente, mudando sua forma de acordo com a riqueza incalculável de suas numerosas habilidades. Muito positivamente. Assim, da riqueza psíquica resplandecente da alma, você surge com seu livre-arbítrio e desejo. Por sua vez, cria outras criaturas vivas. Você também produz criações artísticas sob a forma de sociedades e civilizações, vivas construções fluídicas que vocês não percebem. Esta criatividade, a força mais poderosa dentro de toda a realidade, vem de fontes que ainda não tratamos neste livro, até o menor átomo e molécula. Sua saúde é uma extensão de sua criatividade, como também o relacionamento que tem com seu cônjuge, seu chefe e os tipos de eventos com os quais está particularmente familiarizado. Agora dê-nos um momento e, se desejar, descanse sua mão. Uma pausa às 23h34. Título do próximo capítulo. Acho que é o 9º. Sim, está bem. Com pausas. Seu corpo como sua própria e singular escultura viva. Sua vida como sua obra de arte mais íntima, e a natureza da criatividade como aplicada à sua experiência pessoal. É isso? Tudo isso é título. Está claro? Está. Uma nota acrescentada mais tarde. Seth fez um erro aqui, como se verá na seção 639. Este é realmente o título da segunda parte, e não do capítulo 10. O erro levou a alguma confusão de nossa parte durante um tempo. Você pode terminar a sessão ou fazer um intervalo, como preferir. Relutantemente, acho melhor terminarmos. Então boa noite para você também. Hubert está no caminho certo, e com sua ajuda. Está bem. Aqui Seth referia-se aos projetos escritos de Jane executados durante o dia. Minhas cordiais saudações. Obrigado. Boa noite, Seth. Terminamos às 23h40. Quando Jane acordou na manhã seguinte, esta passagem de Seth da sessão da noite passada estava em sua mente. Um grupo de os forma uma alma. Ver o parágrafo do material transmitido após a pausa das 22h20. Costumávamos pensar, muito convenientemente, que cada um de nós tem sua própria alma individual. Estava Seth dizendo que nós compartilhamos uma alma com outros? Jane tinha certeza de que falará corretamente ao transmitir o material, e verificamos que minhas notas confirmavam suas palavras. Mesmo considerando o resto do parágrafo em discussão, ela queria aprender mais. Ela não estava entusiasmada com a ideia de uma alma em grupo, digamos, ou de uma alma à parte. Isto foi inesperadamente interessante. Segundo Seth, Emerson é um dos oradores personalidades que tanto no estado físico como fora dele, falam aos homens através dos tempos, lembrando-lhe seu conhecimento interior, de modo que nunca seja realmente esquecido. Veja a introdução de Jane a este livro, as notas da seção 623, capítulo 5, e acrescentada mais tarde, a seção 653, capítulo 13. Ver também o capítulo 20 de Seth Spiax. Decidimos pedir a Seth que elaborasse sobre o assunto, um pedido que não fazemos com muita frequência. Uma releitura do capítulo 6 de Seth Spiax. The Soul and the Nature of Its Perception, ajudou-nos a lembra dos atributos verdadeiramente limitados da alma. Seção 638, 7 de fevereiro de 1973, 21h09. Quarta-feira uma sessão havia sido obrigatória na noite de segunda-feira, 5 de fevereiro, uma vez que a havíamos programado para um visitante de outro estado algum tempo atrás, mas não sentimos muita vontade de realizá-la quando chegou a hora. Jane e eu ficamos tristes quando, segunda-feira de manhã, descobrimos que nosso gato preto, Rooney, morrera inesperadamente durante a noite. Nós o encontráramos abandonado 4 anos atrás.
enterrei-o no jardim. Tanto quanto sabíamos, este bairro havia sido seu território natal. Devido à sua disposição particular, Rooney fora um companheiro ideal para nosso outro gato Willie, que é muitos anos mais velho, e Jane e eu muitas vezes especuláramos sobre a relação especial entre os dois. Willie sempre fora o chefe. Rooney, por acaso, pode ser visto em uma fotografia com Jane na sobrecapa de The Set Material, edição de capa dura. A sessão de segunda-feira à noite tratava do uso de drogas alucinógenas, incluindo LSD como terapia. Não houve ditado do livro. Na verdade, quando Jane começou a falar por Seth, a sessão foi muito bem e durou até meia-noite. Nosso visitante deve mandar uma transcrição das gravações que fez. No final do dia, Jane e eu estávamos exaustos. Ainda assim, o uso de energia que ela fez na aula de ESP na terça-feira foi novamente incrível. Ela dividiu-se entre Seth e Cantos em Sumari toda a noite. Seth já dera o título do capítulo 10, mas ao nos sentarmos para a sessão, mencionei a Jane suas perguntas sobre almas em grupo, conforme descrição ao final da sessão 637. Era uma noite invulgarmente quente, as janelas estavam abertas e ouvíamos o barulho do tráfico. A transmissão de Jane estava comparativamente rápida. Boa noite. Boa noite, Seth. Dê-nos um momento para o ditado. Mais uma vez sobre o capítulo 9. Posso ver que minha analogia, comparando a alma a um órgão dentro de uma estrutura psíquica multidimensional da entidade, os está confundindo. Vamos esclarecê-la comparando as mesmas propriedades, mudando a palavra alma-soul para alma suprema, oversoul. Como mencionado antes, às 22h20 na sessão 637, e simplesmente seguindo a analogia. Cada eu tem sua própria alma dentro da alma suprema, e a própria alma suprema é uma parte da estrutura multidimensional da entidade. A afirmação anterior faz um sentido perfeito para mim, pois cada eu chamaria essa porção de sua realidade maior, dentro da unidade total de sua própria alma. Agora, essa explicação esclarece o assunto para você? Acho que sim. Se esclarece para você, também vai esclarecer para o leitor. Mesmo tendo respondido que sim, no primeiro intervalo eu verifiquei no dicionário a definição de alma suprema, oversoul em inglês. No caso de precisar pedir mais esclarecimentos a Seth, o dicionário define oversoul como o espírito que infunde todas as coisas vivas, resultando na realização perfeita de uma natureza ideal. Este é um conceito da filosofia transcendental do século XIX, de Ralph Waldo Emerson e outros. Todo este material, eu entendo, é complicado. E também difícil de explicar. Ele torna-se altamente pertinente, contudo, em muitos exemplos de nossa vida, e afeta seu ser e experiência no dia a dia. Dei a informação no momento em que a dei, neste capítulo de propósito, sabendo que nosso visitante da clínica psiquiátrica estaria presente. Quero falar sobre o estado de graça mais detalhadamente e em diferentes maneiras neste livro. Pausa. O jovem que veio aqui descreveu com detalhes o modo como o LSD é usado com pacientes no trabalho de terapia. Os psicólogos esperavam conseguir uma cura para várias dificuldades emocionais, introduzindo literalmente um estado de graça. Ponto final. O material que eu acabei de transmitir é necessário para qualquer compreensão das formas nas quais doses maciças de LSD podem afetar o indivíduo. Aqui estamos tratando de um método artificial e forçado de provocar, esperamos, a iluminação física, psíquica e espiritual. Essa iluminação deve levar a uma saúde melhor e ao autoconhecimento, além de proporcionar um estado interior de paz. Por meio dessa terapia, a consciência deve ser encontrada e conquistada de uma vez por todas. Você quer dizer consciência ou conscientização? Consciência, estou falando com clareza suficiente? Está. Embora de vez em quando eu tenha que pedir que ele repita uma palavra ou frase. Acredita-se que o eu deva descartar seu ego e morrer simbolicamente a fim de que o eu interior possa ser livre. 21h29. Uma discussão envolvendo LSD, consciência, morte e nascimento do eu, saúde mental e iluminação espiritual. Pode não parecer aplicável aos que não tomaram drogas. Mas todos vocês realmente esperam por iluminação, por maior vitalidade e maior compreensão, de uma forma ou de outra, e imaginam quais os métodos que poderão ajudá-los a atingir esses fins. Grande parte deste livro será dedicada a várias técnicas que irão ajudá-lo a mudar sua própria realidade para melhor.
O próximo capítulo irá, na verdade, tratar mais profundamente de alguns assuntos que já foram mencionados neste. Quão consciente você pode ser, como indivíduo, de sua própria realidade maior? Pode usar esse conhecimento beneficamente para melhorar seu dia a dia? Caso esteja passando por uma dificuldade séria, o LSD poderá ajudá-lo, acompanhado de terapia? Pode uma substância química abrir as portas para a alma? Fim do capítulo. Pausa às 21h35. Seu tempo não foi desperdiçado na outra noite. Isto não é ditado. Está bem. Voltando atrás, Jane e eu estivéramos imaginando se a sessão de segunda-feira deveria ter consistido de ditado do livro, mas Seth indicou que aquele material era para esta noite. Encerramos agora o capítulo 9. Você gosta de conteúdos como esse? Se inscreve no canal, deixe seu like e o seu comentário. Não se esqueça de ativar o sininho para receber nossos conteúdos de primeira mão. Gratidão por você estar aqui.